o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Esse não é um vídeo sobre o Rei Leão. O quê? Mas no filme O Rei Leão, o Rafiki ele dá uma lapada literal na cabeça do Simba e fala pra ele o seguinte: o passado pode doer, você pode fugir dele ou aprender com ele. Quando ele tenta bater de novo, o Simba desvia. O macaco ele não tava ensinando a esquiva pro Simba, ele tava ensinando o Simba a superar a penúltima fase do luto, a depressão. O Simba passou anos e anos carregando uma culpa que nem sequer era dele. Ele tava fugindo do seu passado com o Hakuna Matata. E o que é o Hakuna Matata, né? Literalmente fugir dos problemas. Viver sem problemas. E meio que viver sem problemas é teoricamente impossível, né? Se você está vivendo, você está enfrentando problemas. E o Simba nunca falou sobre essa dor que ele carregava, esse peso que ele carregava para o Timão e nem pro Pumba. Por que ele nunca falou sobre isso? Por que ele escondeu isso dos seus melhores amigos e da sua família naquele momento? Seria medo? Seria vergonha? A verdade é que é um pouco dos dois. Esse vídeo aqui não é sobre o Rei Leão. Esse vídeo aqui é sobre como eu, Imaginago, não consegui fugir do meu passado apesar de ter tentado muito. E é sobre como que na última semana de novembro de 2025 eu não consegui mais correr do meu passado. Enfim, vamos lá. Fala galera, eu sou o Imaginago, enfim, voltei e nesse ano de 2025, ali em novembro, eu tive a maior crise de ansiedade da minha vida. Quem me acompanha no Instagram sabe mais ou menos o que aconteceu, porque eu postei. Eu cheguei a postar na aba de comunidade aqui do YouTube, mas eu acho que o YouTube não entrega direito quando o link não é de algum vídeo aqui, então eu acho que muita gente nem sabe o que aconteceu aqui no YouTube, tem gente que acha que eu tava de férias. E quem vê de fora, na verdade, acha que eu vivo tendo isso, né? Vivo tendo crises de ansiedade ou problemas com ansiedade, e na verdade não. A minha última crise de ansiedade mesmo foi em 2021, cara. E dessa vez não foi nem só ansiedade, né? Foi ataque de pânico junto, talvez um ataque de pânico tardio, um estado de choque, tudo misturado. Foi uma situação específica que aconteceu, foi uma gota d'água, né? Isoladamente, ela não deveria me derrubar, aquela situação que aconteceu. Mas ela derrubou. E quando ela me derrubou, eu entrei no modo automático. Eu tava cuidando, inclusive, do meu filho naquele dia, eu dei banho nele, joguei Uno com ele, brinquei com ele, coloquei ele pra dormir, fazendo tudo isso tremendo por dentro e por fora também, sem conseguir processar absolutamente nada que tinha acontecido. Eu tava em choque. E eu não sabia disso naquele momento. O meu colapso mesmo, ele veio quando eu levei ele pra uma atividade que tinha ali, tipo numa academia e tal. E enquanto eu tava vendo ele ali fazendo atividade, brincando com as outras crianças e tudo mais, eu simplesmente parei de funcionar. Eu buguei, né? Eu comecei a chorar descontroladamente no meio de 20 pessoas que eu literalmente não conhecia. Foi a primeira vez que eu fui pra aquele local. Pra quem não me conhece e até acha o contrário, eu sou extremamente tímido, introvertido. Então tudo que eu queria naquele momento era simplesmente me esconder, sair dali, cara. Só que o meu corpo simplesmente não me obedecia. Ele não funcionava. Acho que bug é a palavra mais próxima que eu tenho, porque estava acontecendo naquele momento. O meu ar, ele não vinha, né? O meu peito doía quando eu puxava ar. Eu tinha que respirar meio que sem puxar muito ar, e aí eu ficava naquela coisa de maluco, né? Poderia achar que eu tava tendo um infarto se eu já não tivesse tido uma crise de ansiedade na minha vida antes daquele dia. Parecia realmente o final de Divertidamente 2, inclusive eu agradeço até por esse filme existir, porque eu posso explicar pra vocês com muito mais clareza o que aconteceu comigo. Era basicamente o final de Divertidamente 2 ali, naquela cena em que a Riley tá tendo uma crise de ansiedade ali no meio de todo mundo sem conseguir se controlar. E a única coisa que eu pensava era justamente, cara, eu preciso tirar o meu filho daqui. Meu filho está ali, na minha frente, eu estou tendo uma crise e eu não sou o pai que ele precisa ter naquele momento. Eu não estou com ele ali. E isso foi aterrorizante. E, obviamente, várias coisas ao mesmo tempo foram me fazendo entrar em colapso. E eu entrei. Eu já falei que tinham 20 pessoas ali que não me conheciam me vendo chorar no meio de 20 pessoas ali. Eu falei já, né? Eu me senti, obviamente, naquele momento culpado por não estar presente. Foi pela primeira vez que eu enxerguei que eu estava com meu filho e eu não estava presente ali. Ele tava sozinho por alguns instantes, né? Foram uns 10 minutos mais longos da minha vida. Óbvio que tinham pessoas ali que já sabiam que era meu filho, estavam com ele, tinham 2 professores ali e tudo mais. E tinha um ponto alto também, é que eu tava extremamente envergonhado por ter quebrado em público, né? Envergonhado. As pessoas estavam ali, o que tá acontecendo com esse cara, né? Eu não sei o que as pessoas estavam pensando, mas eu tava tentando pensar o que as pessoas estavam pensando enquanto estava tendo esse momento. Mas isso tudo, na verdade, foi só o sintoma. E eu quero falar da causa, e quero falar, né, do porquê que justamente esse vídeo aqui tá sendo feito e o que aconteceu comigo no último mês, de lá pra cá. Muitas das vezes as pessoas procuram um motivo grandioso, né? Quando eu falo, pô, tive uma crise de ansiedade, as primeiras perguntas que eu recebi de inscritos, familiares e tudo mais, mas por quê? O que aconteceu de tão inacreditável que fez você bugar e quebrar, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas entendem que a crise de ansiedade é uma coisa real, né? Eu não tô falando de pico de ansiedade. Pico de ansiedade eu convivo de boa. Crise de ansiedade é quando você perde o controle do corpo físico, quando uma coisa mental te atinge fisicamente, o seu corpo começa a entrar em piripaque. As pessoas hoje em dia sabem o que é isso, né? Não sei se é por causa de Divertidamente 2, mas né? Mas a grande verdade é que quando se trata da minha crise de ansiedade, que eu já tive 3 vezes na vida, crise séria, é um acúmulo de um monte de coisa. E geralmente a última coisa que aconteceu não justifica a crise. Ela é realmente a gota d'água. Já fazia uns 5 anos que eu não ia pra terapia. É algo ruim, mas, cara,
eu basicamente tava vivendo a vida do brasileiro médio, né? Terapia não é uma parada que você consegue manter por muito tempo, dependendo da sua renda. Então eu fiz por uns anos, parei de fazer, 5 anos sem fazer, sem ter grandes problemas. Eu segui a minha vida como qualquer brasileiro padrão, né? Matando ali um leão por dia, vivendo a minha vida, pensando mês a mês como é que eu ia seguir minha vida, provendo ali pro meu filho, sustentando a vida do meu filho, empurrando coisas que eu vinha sofrendo com a barriga, ignorando diversos abusos que aconteciam comigo e que eu tolerava, porque é isso, a vida tem que seguir e tudo mais, enfim. A minha última crise de ansiedade, ela foi alguns anos atrás, ela foi motivada por grandes mudanças da minha vida pessoal naquele momento, né? E aqui eu quero ser muito claro mais uma vez, né? O problema não foram as mudanças em si. Os ciclos, eles se fecham, a vida, ela vira do avesso, você vai ter um pico ali de ansiedade, como eu acho que todo mundo deve ter, não é possível que seja só comigo. Isso acontece com todo mundo, eu não sou especial, não tô querendo falar aqui que eu sou diferente, nossa, aconteceu um negócio que vocês não vão imaginar comigo. Não, isso é normal, né? Talvez você até se identifique com o que eu tô falando aqui. O problema real é como que eu lidei com a quebra de expectativas que eu tinha colocado pra minha vida. Eu tive que enfrentar ali uns desafios, né, que eu considero, pra mim, pesados e desafios novos envolvendo a paternidade, e não só uma paternidade comum, mas uma paternidade onde você não mora com o seu filho, coisa que eu não imaginava que poderia acontecer. Nesse meio tempo também, de, sei lá, 5 anos pra cá, né, eu tive que enfrentar luto de pessoas importantes que eu perdi, e até situações, como eu falei, abusivas. Eu quero deixar claro que esse abusivo, eu tô falando sobre relações pessoais, né, morais, de trabalho, relações com pessoas da minha vida e também de trabalho, quando você cede coisas demais de uma forma desnecessária pra pessoas que não estão cedendo tanto assim pra você, mesmo que pareça que sim. Enfim, coisa que machuca qualquer pessoa. Mais uma vez, eu não quero nem... Primeiro que eu não vou explicitar aqui porque envolve coisas pessoais da minha vida e até outras pessoas, mas não são coisas exclusivas minhas, não são coisas que eu tô querendo mostrar que, nossa, olha que surreal. Não, são coisas comuns da vida, né? O grande problema disso tudo é o que eu fiz com relação a isso tudo que aconteceu. Eu simplesmente reprimi tudo isso. Repressão é a palavra, né? Na tentativa de ser forte ou parecer forte pra pessoas que, sei lá, eu amo ou me preocupava, e acabar não preocupando as pessoas que estavam na minha volta, eu acabei esquecendo de processar a minha própria dor, né? Eu acabei engolindo choro, não conversei com amigos direito, não procurei ajuda profissional, não dividi o peso com ninguém pra não querer incomodar, porque todo mundo já tem problemas, e acho que até dividir com as pessoas erradas, né? Que eu imaginava que seria a solução, e na verdade eram pessoas que não ligavam pro que eu tava falando, e eu não sabia disso. Eu fingi, né? Basicamente, uma maturidade para essas situações, uma maturidade que eu acho que hoje eu tenho, mas na época eu não tinha, e eu fingi ter, mas eu não tinha. E esse foi o problema. E eu fui guardando cada um desses pequenos problemas, cara, dúvidas de relação à paternidade, dor do luto, a solidão, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal, porque eu moro sozinho e tudo mais, as decepções com pessoas que eu tive nesse período, pessoas que eram importantes pra mim. Eu sei que parece meio genérico falar isso aqui tudo, mas é meio genérico mesmo, são problemas completamente genéricos que todo mundo tem, mas é ideal você não acumular tanta pequena coisa ou coisas normais assim. Hoje eu sei que o motivo real disso tudo, eu digo hoje literalmente agora, eu sei que o motivo foi o meu silêncio. O motivo da crise. Qual foi o motivo da sua crise? O silêncio por 6, 5 anos aí, pra não falar 7 anos, de coisas guardadas, não compartilhadas, porque eu achava que as pessoas não tinham que saber, né? Então, foi um silêncio aqui no canal. Se vocês acham que eu falava muito sobre coisas aqui no canal, eu só falava coisas que iriam afetar vocês, no sentido de, cara, não vai ter vídeo aqui porque isso aconteceu. Mas guardei muita coisa também, já gravei vídeo sem ter a menor vontade, com um sorriso na cara. Isso aí foi a coisa mais normal, inclusive, as pessoas não percebem, né? Agora vai todo mundo falar, eu percebi que naquele vídeo você não percebeu nada. Foram vários vídeos, foram várias lives, inclusive, mas uma até vai, 2 vídeos vão, meses, é duro. Então você achar que você aguenta um período muito grande, anos, de coisas reprimidas, né? Coisas que você reprime, que eu reprimi até na terapia que eu fazia. Em algum momento você vai quebrar. E naquele dia, na academia, esse copo, né, que vai transbordando até a última gota d'água, ele transbordou. Na verdade, ele explodiu e na minha cara e em todo mundo ao redor. Basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui é que coisas inesperadas e difíceis vão acontecer na nossa vida, né? Eu acho que é inerente à vida. A forma como a gente lida que é o segredo de tudo. E às vezes a gente acha que nós somos inteligentes emocionalmente, mas nós somos bem imbecis. E aí você quebra. Depois desse dia da academia, obviamente até porque envolveu meu filho, eu fiquei muito preocupado em, cara, isso não pode acontecer de novo com meu filho.
Tipo assim, eu não posso falhar com o meu filho quando eu estou com o meu filho. Quando eu estou com ele, geralmente estou sozinho com ele. Então isso não pode se repetir. Então, nesse dia da academia, depois de acontecer uma parada que afetou o meu corpo físico, né? De ficar me tremendo, achando que estou infartando e tal. Fui pro hospital, etc, né? Fui medicado. Fizeram um procedimento como se eu estivesse infartando, porque era o que parecia no momento. Eu acabei fazendo o que eu deveria ter feito anos atrás. Eu fui atrás de ajuda, né? Fui médico, fui psicólogo. E pasmem, profissionais da saúde realmente ajudam na saúde mental, cara. Quem diria, né? A minha saúde mental, eu ainda acho surreal isso. É muito difícil de explicar pra quem nunca viveu isso. Como que a tua saúde mental pode afetar a sua saúde física? Como assim eu sinto dor aqui no peito por uma parada que tá acontecendo dentro da minha cabeça, por situações? Eu sei que vai ter uma galera aí que vai comentar, mas a geração da ansiedade, essa geração que não aguenta nada. É isso, eu faço parte de uma geração, mas pra deixar claro, eu fui criado por uma geração anterior à minha, né? Então faz parte. Vou fazer o quê? Eu travei naquele momento. Uma coisa que é fato é que nós, principalmente homens, né? Homem, a gente tem essa mania idiota de guardar tudo. Isso é uma coisa do homem mesmo, né? Não do homem natural, mas do homem social. A gente é criado pra guardar tudo. É isso, né? Meio que, como a minha vida é meio que prover também pro meu filho, né? Tipo, literalmente eu vivo pra prover as coisas pro meu filho, né? Então é meio que isso. Não tem tempo pra sentimento. Sentimento é frescura. E aí você meio que quebra. E até você que tem noção, porque eu tinha essa noção. Eu não era esse cara carrancudo, tipo assim, não, porque não tem que sentir nada. Não, eu até achava que eu era inteligente emocionalmente. Que eu falo, não, a gente tem que falar, a gente tem que... Mas não, mesmo assim eu ia lá e reprimia por 5 anos. Alguém que achava que tinha inteligência emocional. Imagina se fosse burrice emocional. Mas enfim, eu quebrei isso esse ano. Eu quebrei esse ciclo de repressão e de você não falar nada pra ninguém. E pela primeira vez eu comecei a conversar com os meus amigos sobre tudo. Sobre coisas que eu nunca falei com ninguém, sobre coisas que eu nunca pensei que eu iria falar com ninguém, que eu poderia falar com ninguém. Sentia vergonha de muita coisa. E... enfim, eu não tô dizendo aqui que amigo, gente, substitui terapia, mas o ato de você falar tira esse monstro do armário, porque quando você fala, você até percebe que às vezes você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Quando você começa a falar, você mesmo vai pensando, caraca, agora que isso tá fora de mim, agora que eu tô me vendo fora da minha própria ilha, né? Não sei se faz sentido isso, mas agora que eu tô me vendo, porque quando você fala, você começa a se ver. Nem é tão absurdo assim. O seu cérebro não consegue processar tudo, você precisa realmente do ponto de vista de alguém. Eu lembro que eu tive uma conversa, cara, depois desse período ali, tinha uns amigos que estavam no restaurante e tal, e era de um problema pessoal meu, que eu tinha a maior vergonha desse problema, enfim, obviamente não vou expor aqui, e simplesmente todo mundo na mesa, tinham 4 pessoas, 4 homens, todo mundo se olhou e falou assim, ué, mas comigo também aconteceu isso. Não, mas comigo também foi assim. Eu também tive isso, exatamente igual a você. E eu fiquei tipo assim, mano, por que vocês não falaram nada? Por que a gente não conversa sobre essas coisas sempre, mano? Esperou um cara quebrar. Na verdade, na mesa ali tinham 3 quebrados, assim, mentalmente, em algum momento da vida. Então, assim como o Simba, eu tentando manter o tempo do meu canal. Assim como o Simba precisou do Rafiki pra poder parar de fugir e encarar os seus problemas, encarar o Mufasa de forma literal, as animações elas são um pouco literal às vezes. Então ele encara o Mufasa nas nuvens, que é justamente a aceitação, a parte de aceitação do luto, né, que é a parte final. Assim como o Simba, nesse momento eu também precisei parar, precisei olhar pro meu Mufasa e falar assim, tá, entendi. Remember who you are, certo? Na verdade, eu nem escolhi parar. Eu acho que pela primeira vez na vida, não tenho certeza, eu parei naturalmente. O Simba, ele descobre ali no final do filme que a culpa que ele carregava era baseada em uma mentira, né? A de que ele matou o pai dele por conta da mentira que o Scar contou. Ele cresceu achando que ele foi o culpado pela morte do Mufasa. E a gente também carrega culpas falsas, né? Assim como eu carregava também. A gente meio que revisita o passado tentando mudar o que já aconteceu, né? Porque a ansiedade é quando você quer controlar o futuro. Você pensa no futuro toda hora, como é que vai ser meu futuro? Como é que eu vou fazer pra as piores coisas do mundo não acontecerem comigo? Isso já é horrível, porque normalmente você não tem controle sobre o seu futuro. Normalmente. Não depende de você. Já a depressão é quando você tenta reescrever o seu passado, o que é pior ainda, porque já aconteceu. E aí quando você mistura as duas coisas ao mesmo tempo, fica tentando corrigir o passado e tentando alterar o futuro, rapaz, é duro, porque meio que você esquece do principal, que é o presente, que é o que tá acontecendo agora. 2025 foi difícil, cara. Foi certamente o pior ano da minha vida, mas de muito longe pro segundo lugar. Foi o ano que me cobrou a conta desse silêncio. Eu fiquei 1 mês e meio sem postar vídeo aqui no canal. Foi o maior hiato da história do canal, o maior tempo que eu fiquei sem postar vídeo na história. Eu fiquei 1 mês e meio sem vontade de ligar o computador, sem vontade de escrever qualquer coisa. Apesar de que eu estava fazendo coisas ali, estava entregando o trabalho que eu precisava entregar, não fiquei 1 mês parado, panguando, mas pela primeira vez em quase 10 anos, eu senti uma segurança dentro de mim pra poder parar de postar
pra não postar vídeo e não necessariamente ficar me corroendo por dentro. E eu agradeço exclusivamente a você que tá vendo esse vídeo aqui, não necessariamente você que tá vendo esse vídeo aqui, talvez você caiu aqui e tá me vendo pela primeira vez, mas eu agradeço especialmente pros subs da Twitch, pros membros aqui do canal, porque assim, os subs da Twitch foi uma coisa nova que aconteceu, né? E isso me deu um conforto financeiro mesmo, eu tô falando de dinheiro aqui, né? Porque a gente paga a conta com dinheiro, né? Não é com amor por animações, apesar de que eu tenho bastante, eu pago as minhas contas com dinheiro. Eu já tentei pagar com amor e não aceitaram. Eu tive um conforto financeiro por causa dos membros, tanto aqui do YouTube quanto da Twitch, porque eu não estava fazendo live, eu não estava aparecendo aqui e as pessoas, não sei se por coincidência ou porque esqueceram, não tiraram as inscrições, as assinaturas. Eu processo um pouco isso, eu não consigo processar, mas cara, vocês, me salvaram de uma maneira surreal e vocês me proporcionaram um tempo que eu pude ter nesse período que foi meio que crucial pra eu chegar no ponto que eu tô hoje, sabe? Vocês me permitiram respirar e eu não tenho nem palavras pra agradecer. Eu tô sem graça aqui porque é uma coisa tão surreal o que vocês fizeram, né? Eu não tô... Fora as mensagens que vocês me mandaram e tal, mas foi um apoio crucial, né? E eu não tenho palavras pra agradecer. Até desculpa por isso. Olhando hoje, inclusive, eu tô com a minha placa aqui, ó, de 100 mil inscritos. Tá vendo essa placa aqui? Ela é minha placa de 100 mil inscritos, é uma placa clássica de 100 mil inscritos, pra quem não sei se vocês acompanham o YouTube há muito tempo, mas pra quem conhece, né, youtubers e tal, essa aqui é a clássica. E essa placa aqui, ela meio que mexe comigo mais do que qualquer outra, mais do que a placa de 1 milhão de inscritos. Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas eu vou tentar explicar. Eu lembro que quando essa placa aqui chegou pra mim, eu gravava num quarto, vou mostrar uma foto aí, um quarto com a parede toda suja. Inclusive, essa é a única foto que eu tenho, uma foto preta e branca, porque ela é de uma câmera bizonha que eu tinha, e eu deixei ela preta e branca porque a parede tava tão suja que eu queria disfarçar. Na época eu postei no Instagram assim, e eu não tenho a original mais. Essa foto aí foi com uma câmera, foi a primeira câmera que eu comprei com o primeiro dinheiro que eu ganhei com o meu canal do YouTube quando ele funcionou. Porque, não sei se você lembra, mas quando eu comecei aqui no YouTube, não sei se você lembra, tem gente que nunca nem viu meus primeiros vídeos, mas eu gravava só em áudio, porque eu não tinha câmera. E celular não era... Primeiro que eu não tinha celular, né? Mas eu não tinha câmera também. Eram duas coisas que eram inacessíveis pra mim, pra minha realidade na época. Enfim, um celular decente, então eu preferia gravar só com áudio, né? Então eu gravava o áudio e tal e fazia uma edição em vídeo. Então eu gravava o áudio e tal e fazia uma edição em vídeo. E cara, quando eu recebi essa placa aqui, escrito Imaginago, parabéns por alcançar 100 mil inscritos, eu chorei de uma forma inacreditável. Eu chorei muito. Eu lembro que eu chorava, não chorei só quando eu abri a caixa, mas eu chorei toda hora que eu passava por ela. Eu deixava ela pendurada na parede, eu passava por ela e dava uma lacrimejada, porque, cara, foi o momento que eu entendi que o meu trabalho importava. Tipo assim, ele importava pra mais de 100 mil pessoas, pô. E, na verdade, quando eu recebi a placa, eu já tava com 200 mil inscritos, que também eu não conseguia assimilar direito. Então, eu ficava pensando em todos os youtubers que eu admirava na época, né? Óbvio, né? Eu era fã de youtubers e tal, e eu sonhava em fazer o que eles faziam, que era trabalhar falando sobre o que gosta e tudo mais. E eu ficava lembrando deles abrindo a mesma placa, porque essa aqui é o mesmo modelo, é o modelo clássico, né, das placas do YouTube. Hoje em dia elas são diferentes. E eu lembro desses youtubers felizes com a mesma placa que eu tava recebendo, com a mesma placa, o mesmo modelo, o mesmo tamanho. Enfim, hoje em dia as placas do YouTube elas são menores, né? Eu tenho uma de 1 milhão ali que eu não vou conseguir levantar, mas é desse modelo aqui, entendeu? Esse modelo aqui é um modelo mais... como é que eu vou dizer? Ele é do mesmo tamanho, mas na verdade hoje tá menor, tá? Essa aqui foi quando eu alcancei em 2020 lá com o Image Gamer. Hoje em dia tá menor ainda, parece até um chaveiro a placa de 100 mil do YouTube, porque hoje em dia é meio que comum você chegar a 100 mil inscritos, né? Se você fizer um trabalho minimamente decente, você chega a 100 mil inscritos. É por isso que ela mexe mais comigo do que com a placa de 1 milhão, porque a placa de 1 milhão, que já é nesse outro modelo aqui, essa placa meio que já foi um momento, tipo assim, caminho andado, sabe? O meu trabalho que eu estava planejando fazer foi recompensado com uma placa de 1 milhão, né? Então já era uma coisa, tipo assim, beleza, estou indo num caminho certo. Fiquei muito orgulhoso de receber a placa de 1 milhão de inscritos. Não é qualquer um que recebe, principalmente na época. Por que eu tô falando de placa de YouTube? Porque essa placa aqui, ela meio que eventualmente virou o meu Mufasa, porque ela estava guardada desde que eu me mudei pra cá, faz uns 2 anos. Eu não tirei ela e não expus ela aqui, igual agora ela tá aqui, tá na minha frente, mas eu não vi essa placa. E quando eu olhei pra essa placa depois de algumas semanas daquela minha crise, cara, esse aqui foi o meu Mufasa falando: lembre-se de quem você é, né? No caso, traduzindo pra uma melhor versão, é: lembre-se do porquê que você começou. Lembra como é que era a tua vida, lembra o que você sentia, lembra o que você sentiu quando você recebeu essa placa pela primeira vez, entendeu? Lembre-se de quem você é. Eu tô bem, né? É a pergunta que eu mais recebo. Quando eu fui pra CXP, inclusive, foi o que eu mais recebi e tal. E eu sempre falava, cara, tô caminhando, né? Eu tô melhorando. Tô 100%? Não tô. Mas não tô mesmo, né? Isso aí não dá nem pra esconder, porque eu acho que pelo meu semblante já dá pra ver. Mas eu tô no caminho. Mas o fato é que, tipo assim, recaídas acontecem. É bom reconhecer que recaídas acontecem. A tristeza volta às vezes. Pensamentos que você acha que tinha superado voltam às vezes. Ainda mais quando envolve
outras pessoas, enfim. Só que eu acho que agora eu sei lidar melhor. Eu entendo que você tem que sentir o que tem que sentir até você não sentir mais, até você não precisar mais sentir. Faz parte do processo. Então quando eu sinto alguma coisa que antes eu julgaria como ruim, tentaria reprimir, eu falo, não, é isso. Eu vou sentir e vai passar. E se eu sentir de novo semana que vem, vai ser isso. Até vai chegar um momento que eu não vou sentir mais, porque vai virar... Tá, pra quê? Né? Sabe o final de Divertidamente 2, né? Com a ansiedade, ela tá lá na salinha, ela tá tomando café, café não, ela tá tomando, na verdade, chá, ao contrário, chá de camomila ali, ela tá controlada. A ansiedade ainda está na cabeça da Riley. Inclusive, muitas pessoas falam, e aí, já se curou? Já saiu a ansiedade? Não saiu. Acho que agora com o Divertidamente 2 eu recebi um pouco menos de mensagem, né? Ela não sai, cara. Ela tá ali, e ela fica, às vezes, com vontade de se meter, como é o final de Divertidamente 2. Ela fica tipo assim, será que eu posso tomar o controle agora da sala aqui? Será que... E aí os sentimentos, né? As suas emoções têm que ir lá e falar, não, fica tranquilo aí. Pega mais chá aí, fica de boa aí, relaxa, vai ver uma série, vai ver um filme. Não precisa se meter. Mas de vez em quando é a tensão de saber se ela vai voltar ou não, né? Então você convive com ela. Eu convivo com a minha ansiedade. Divertidamente até me ajudou a literalmente enxergar a ansiedade, né? A personificar ela. E aí é mais fácil de falar, sai pra lá, vai tomar teu chá, você não vai tomar essa mesa de controle, vamos seguir a vida, e é isso, né? Então eu sinto que eu tenho ajuda nesse momento, eu sinto que eu tenho apoio, eu sinto que eu tenho uma rede de apoio pela primeira vez, e isso não é um desrespeito, cara, com as pessoas que já eram ou já se consideravam a minha rede de apoio antes. Não é sobre você, é sobre o que eu considerava lá no fundo. Na época eu até achava que eu considerava, mas quando eu tive a crise mesmo, eu só me afastei. Inclusive, eu não falei isso com pessoas que eu amo de verdade por muita vergonha no momento, né? Então, eu queria deixar isso bem claro para as pessoas que eu não conversei, que eu não quero falar e também, enfim, não é uma coisa que eu quero mais falar. É que não é que eu não confio em vocês ou que eu não ame vocês o suficiente, eu não considero vocês a minha rede de apoio, mas é que eu tava com vergonha mesmo. Foi um sentimento genuíno. As lives esse ano, eu quero deixar bem claro, né? Porque muitas vezes eu começo a falar aqui e falei em algumas despedidas que eu queria muito que o ano de 2025 desaparecesse. De fato, quando eu falo isso, eu quero falar sobre tudo de horroroso que aconteceu em 2025, de horrível mesmo que aconteceu, pessoas que eu perdi, situações que eu tive que enfrentar e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, cara, é o quanto que as lives que eu estava fazendo lá na Twitch, e vou falar Twitch aqui mesmo, não importa, o YouTube já derrubou o alcance desse vídeo desde o início, enfim. Cara, as conversas que eu tinha com as pessoas antes dos reacts, entre os reacts, né, eu tava assistindo animações, eu vou continuar assistindo, inclusive, mais animações. Aquilo ali salvou a minha vida de uma maneira inacreditável. Jujutsu Kaisen, assistindo anime e tudo mais. Cara, aquilo ali foi muito bizarro. Era um momento da minha semana, que eu fazia 2 vezes por semana e tudo mais, era um momento que eu falava, caraca, finalmente alguma coisa prazerosa. E é por isso que eu fiz pouco vídeo esse ano. Tô sendo sincero aqui, eu passei a perder a vontade de fazer as coisas que eram cruciais na minha vida e que eu gostava de fazer. Então se você já esteve ao vivo comigo em um momento e pretende ficar, né, vou deixar aqui até o WhatsApp aqui do Imaginário, porque eu sempre aviso quando eu tô ao vivo lá e também dou update sobre tudo. Cara, você foi muito especial pra mim, a sua presença, mesmo que sem falar nada às vezes, mas por estar ali, enfim, é inexplicável. Obrigado por isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Desculpa por não ser um vídeo tradicional. Eu tentei fingir um pouquinho sobre o Rei Leão, mas não é sobre o Rei Leão. Esse vídeo não é sobre o Rei Leão. Mas daqui pra frente, o próximo vídeo vai ser um vídeo tradicional. Por que eu consegui fazer esse? Por que eu passei por esse processo? Por que eu tirei esse tempo? Terão vídeos, inclusive. E, inclusive, o fato de eu ter reconhecido que eu não tava gostando do que eu tava fazendo, do tipo de coisa que eu tava fazendo aqui no YouTube, no meu trabalho e na vida pessoal, me fez ousar muito mais nos roteiros que vão vir aí pela frente. Então, vocês vão perceber claramente que, caramba, agora o Imaginário tá falando de um negócio que ele queria. Até pra tirar uma exceção, não é que eu tenha odiado todos os meus vídeos até aqui, mas Pocahontas 2, meu vídeo sobre Pocahontas 2, ele é o vídeo que genuinamente eu olho e falo, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Não quero ficar com raiva de ver filme ruim. Tipo assim, todo o processo daquele vídeo me deu muito prazer de fazer. Eu quero falar sobre animações clássicas, eu quero falar sobre animações que não necessariamente estão no hype, que não necessariamente estão dentro do algoritmo, até porque agora eu tô com 2 canais. Eu não vou pisar muito no acelerador, não quero fazer tudo de uma vez. Vou fazer 50 canais igual eu achei que eu conseguiria fazer. Mas esse aqui é meu canal de lives e que geram vídeos de cortes editados, que são praticamente vídeos únicos. No meu canal secundário, que é mais Nago Extra, que tá quase chegando a 100 mil inscritos, vão continuar. Eu sinto que em 2025 eu me desconectei do meu propósito, né? Tanto do meu propósito na minha vida pessoal, mas também do meu trabalho aqui como Imaginário. Então eu acho que talvez muita gente não percebeu, porque eu fiz muito react alto astral e tal, mas muitas vezes, até dentro desses reacts que eu até tinha prazer de fazer, tinha momentos que eu não tava bem. E eu tava meio que, é isso aí, tipo assim, tem que sorrir, cara, porque senão eu não vou contagiar as pessoas com coisas ruins, sabe? 2026 vai ser melhor, porque eu decidi que eu preciso aprender com o meu passado, ao invés de ficar fugindo dele o tempo inteiro.
por 5 anos. E o recado final aqui é o seguinte: não lida com tudo sozinho. Eu sei que dá vergonha, eu sei que parece muito ruim, mas converse com alguém que você minimamente confia. Se você puder, busque ajuda profissional. Eu não quero romantizar aqui também, porque eu sei que é duro, eu sei que custa dinheiro. Eu sei também que existem opções gratuitas, que existem profissionais que aceitam preços sociais, preços simbólicos, enquanto você não pode pagar mais. Mas sem querer romantizar, eu sei que é difícil. Um amigo não substitui uma terapia, mas é melhor do que nada, né? Então, as pessoas ligam mais pra você do que você imagina. Eu descobri isso, inclusive, esse ano. O silêncio não é uma opção. Silêncio, ele pode te destruir. E conversar pode te curar. Pra você ter uma noção, cara, eu tava tão bitolado que eu simplesmente não falava das coisas da minha vida, nem pra minha psicóloga na época. Lembra quando eu fazia terapia? Eu cheguei a falar, tô fazendo terapia aqui. Literalmente, a pessoa que é paga pra não me julgar. Eu tinha vergonha de falar as coisas pra ela. Diferente de agora, né? Enfim, eu confesso que eu tô muito nervoso. Eu estou ansioso nesse momento, porque pela primeira vez eu fiquei 1 mês e meio sem postar nada. Qualquer youtuber que tá me vendo aí sabe que isso é aterrorizante pra quem conhece o mínimo de algoritmo. Eu não sei o que vai acontecer, eu quero muito que eu consiga voltar e restabelecer os meus vídeos e que as pessoas voltem a receber os meus vídeos. Eu sei que vai demorar, que vai ser difícil, vai ser um processinho, mas eu espero que de fato funcione. E eu tô meio confiante também, porque, cara, eu já fiz uma vez, se eu precisar fazer de novo, se eu precisar fazer 10 vezes, eu vou fazer. Eu não tenho opção de voltar. Não tem um berço de ouro me esperando, só dá pra ir pra frente, né? Na verdade, eu tenho que sustentar meu filho, então só dá pra ir pra frente. Se você quiser, inclusive, vou deixar um QR Code aqui na tela, né? Ou então link na descrição pra você virar membro do canal. Vai me ajudar nesse momento. Eu vou lançar, inclusive, vídeos exclusivos pra membros esse ano. Se você puder virar membro e, de fato, quiser virar, vire agora, mas nem acredita em mim, não. Se você tá meio, não sei o quê, espera, porque vai ser uns conteúdos que são muito legais, exclusivos, e que pode te agradar e que pode justificar você virar membro. Porque eu não gosto de fazer meio que tipo, me ajuda aí valeu. Eu tenho que entregar alguma coisa mínima e eu vou me dedicar pra isso. E óbvio que quem não puder também tá 100% tranquilo. Continua com o seu apoio aqui, me apoiando. Só de você estar me assistindo até aqui já mostra que você se interessa pelo meu trabalho e você não vai ficar aquém de conteúdo, você vai receber muita coisa muito boa que eu, pelo menos, vou gostar muito de fazer e que eu acho que é o que sempre importa. Você vai receber muito conteúdo que você não recebeu em 2025 aqui nesse canal. Então ainda dê uma chance pro Imaginago. Obrigado por assistir meus vídeos, meus comentários. E o Imaginago vai ser sempre de graça, o Imaginago que tá aqui, né? E na verdade vai ter mais vídeos de graça do que vídeos pra membros, mas eu acho que vale recompensar também a galera que financeiramente tá contribuindo. Eu tô agora fazendo reels também, muitos legais. Eu tô com umas ideias aqui de reels mais criativos que eu fiz. Eu fiz até um reels lá que era provando que o Cabeça de Batata era o grande vilão de Toy Story 1. Esse vídeo deu muito legal, eu quero fazer mais. Enfim, gente, assim como as animações no cinema, o canal do Imaginago vai sobreviver. E eu acho que vai viver com o tempo também. E é isso. Tô de volta, pô. Voltei. O rei regressou. Muito obrigado pela paciência, obrigado pela força. Mais uma vez eu vou deixar o WhatsApp aqui se você quiser entrar, ficar sabendo das novidades e tudo mais. Eu prometo que eu não posto muito, você recebe como se fosse uma mensagem no seu WhatsApp minha, né, pessoal. E eu não posto muito, posto de vez em quando e tal, então você vai ficar por dentro. E vai ser legal. Feliz ano novo e até os próximos vídeos, cara. Que vídeo longo. Meu Deus do céu, coitado do meu editor. Ao infinito e além, gente. Valeu. Eu não acredito. Ele voltou. Voltou? O que quer dizer? Ei, o que é que está vendo aqui?